Salve, salve galera! Estamos aí com mais um vídeo aqui no canal. Entendeu a pegada? E hoje vou, a pedido de alguns alunos meus, nós estamos trabalhando em algumas das minhas turmas a obra O Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente. O professor posta lá um resumo, um vídeo falando sobre a obra. Pois bem, então vamos que vamos. Alto da Barca do Inferno, Gil Vicente. Tá, em primeiro lugar, vamos entender o que é um alto. Um alto é uma pequena peça teatral, uma pequena representação teatral que tem origem lá na Idade Média, tá? Justamente o período em que o Gil Vicente também está. Uma peça que geralmente, via de regra, tinha caráter religioso. O autor especificamente da Barca do Inferno, já citei, Gil Vicente. Eu não vou neste vídeo falar muito a respeito de Gil Vicente ou da vida dele, vou focar no Alto da Barca. O enredo do Alto da Barca: juízo final, cristão, católico, Gil Vicente era católico, com um tom satírico e apelo moral. Cenário: estamos aí, nós temos uma espécie de porto, onde tem dois barcos parados, ancorados, aguardando a chegada de almas, de pessoas que morreram. E aí, uma das barcas, ela tem destino para o inferno e a outra barca tem o destino para o paraíso. Daí nós começamos aí a peça de teatro com personagens. Os personagens vão chegando, as almas vão chegando até as barcas. Primeiro personagem que chega na história, que aparece na história, é o Fidalgo, nobre, representando a nobreza. Este sujeito chega ali, vai direto para a barca do inferno. Todos os personagens você vai ver da história, no primeiro momento chegam ali, não sabem bem o que está acontecendo, para onde vai o barco. Quando descobrem que vai para o inferno, eles não querem ir, obviamente, entram numa espécie de negociação com o diabo, depois vão falar com o anjo, tentam convencê-lo de ir, e aí cada um, tem o seu julgamento. No caso do Fidalgo, ele tem diversos pecados e ele é condenado a ir para a barca do inferno, a seguir junto com o diabo na barca do inferno, porque ele foi tirano. O pecado dele, tirania e luxúria. E é interessante que esse Fidalgo, este nobre, acredita que tem um monte de gente rezando pela alma dele. E o diabo até tira um sarro dele, porque diz que ele está completamente enganado, ironiza, dá risadinha. É que você está enganado. Dando a entender que a maioria das pessoas que estavam com ele porque ele era nobre, porque tinham algum tipo de interesse, não, porque realmente gostavam dele, enfim. E aí ele chega até a negociar com o diabo. Deixe-me então ir ver a minha amada, que deve estar chorando lá, a minha mulher que está chorando lá na terra. De novo o diabo tira sarro e fala: "Ih, você não sabe de nada, inocente, ela já está com outro, inclusive", ou seja, também dando a entender que a mulher estava com ele por interesse. Enfim, logo na sequência da história aparece o agiota. Qual o pecado do agiota? Ganância, avareza. E é interessante que todos eles tentam lá negociar, mas ele já está condenado. E aí ele fala: então deixa eu ir lá buscar na terra a riqueza que eu tinha lá, eu acumulei um monte de bens lá. Já falei: não dá, meu filho, vamos aí, entra no barco e vamos para o inferno. Chega o parvo, o tolo, o ingênuo, o bobo, uma pessoa totalmente inocente. O anjo, na verdade, ele primeiro vai à barca do inferno, como todos as almas que chegam ali, geralmente dentro da história elas se direcionam em primeiro lugar à barca do inferno. Ele chega lá, o diabo tenta convencê-lo: entra, tenta disfarçar que não vai para o inferno. Não, vamos, vem. O parvo, quando percebe que aquele barco vai para o inferno, sai para lá, tá amarrado, não quero saber dessa história não. E aí ele vai até a barca do anjo, e o anjo percebe a humildade do parvo, a sua inocência, a sua pureza, e permite que o parvo embarque na barca que vai para o paraíso. Na sequência nós temos o sapateiro, representando aí o comerciante, o burguês, o prestador de serviço. Nesse caso aí, para variar, esse sapateiro, comerciante, malandro, tenta enganar o diabo, algo que ele sempre fez com seus clientes, mas também é condenado e vai para o inferno. Vai ter que entrar na barca do inferno, sim. Qual o pecado dele? Explorou o povo, roubou o povo, cobrou valores indevidos, fez coisas indevidas aí e ganhou dinheiro às custas
do povo, enganando o povo. O frade, opa, chega o frade, olha só que interessante. E o frade representando, né, assim, ele se apresenta na história como o representante da Igreja Católica. Ele chega todo feliz, cantando, lararirarará e tal, junto com a sua amante, Florença. Olha só, ele acredita que ele está salvo, mesmo tendo os seus pecados e inclusive tendo uma amante, que ele inclusive está levando junto com ele, mesmo tendo feito o seu voto e está, né, abertamente descumprindo o seu voto de celibato. Mas ele acredita, tenta convencer o diabo, mas eu tenho que ir para o céu, eu não vou para o inferno não. Por quê? Porque eu represento a igreja, eu sou um representante do cristianismo. Falso engano, é condenado por falso moralismo religioso. Na sequência aparece a personagem Brígida Vaz. Quem é Brígida Vaz? Uma feiticeira, alcoviteira, fofoqueira. Ela chega na barca do inferno e aí, contando vantagem, diz que tem em seu poder 600 virgos postiços. Opa, que é isso quer dizer? Esse virgo é o ímen da mulher. Segundo ela, justamente por ser não só uma alcoviteira, feiticeira, ela também era cafetina. Ela se orgulhava de ter dentro do seu negócio de desvirginado ou levado pelo menos 600 mulheres virgens, moças virgens, a serem desvirginadas na prostituição. E é interessante que ela, os 6 virgos postiços, além dela ter levado meninas, moças para a prostituição, ela ainda teria enganado pelo menos 600 homens que se deitaram com essas moças em algum momento, achando que elas eram virgens quando não eram mais. Ou seja, a Brígida Vaz é condenada pelo seu pecado de prostituição e também porque era uma feiticeira. Na sequência chega o judeu, gente. Um judeu com o seu bode. E é interessante que ele vai, no primeiro momento, até a barca do inferno. E o diabo fica, não quero que você não vá com a gente. Principalmente com esse bode aí, você não vai entrar na barca não, meu filho. E aí, né, ele também tenta depois sair, né, vai tentar conversar com o anjo nem o aceita. Porque você, judeu, não aceitou o cristianismo. Então você não aceita o cristianismo, nem chega perto. E aí, o judeu volta para o diabo e tenta convencê-lo, me deixa aí. O diabo não quer deixar ele entrar na barca. Ele acaba convencendo o diabo, mas o diabo fala, aqui dentro da barca você não vai não, vamos num puxadinho. E aí ele arruma um puxadinho e o judeu vai ficar no puxadinho do lado de fora do barco com o seu bode. Podemos aí identificar aí até, é uma coisa que dentro da história a gente pode pensar a respeito de talvez algum tipo de preconceito em relação ao judeu. Na época, rei Dom Manuel, só para você entender historicamente, porque talvez o judeu aí na história, o rei Dom Manuel, ele havia expulsado os judeus de Portugal na época e ficaram apenas em Portugal os judeus que aceitaram se converter, né, por livre e espontânea pressão ao cristianismo. Esses judeus eram chamados de cristãos novos. Então quando você vai estudar história ou mesmo estudando literatura, você ouve falar nos contextos históricos da presença dos cristãos novos. Nós estamos falando sobre esses cristãos que para não serem expulsos de Portugal, aceitaram se converterem ao cristianismo. Os demais judeus foram expulsos. Enfim, isso é um adendo aí que a gente fez. Na sequência, pós-judeu, aparece o corregedor e o procurador. Eles representam o poder judiciário, trazem livros consigo, vários processos, são condenados. Por quê? Porque em vida manipularam a justiça em benefício próprio. Claro, todos eles chegam lá quando o diabo fala que a barca vai para o inferno, que eles têm que entrar ali e tal. Eles já preparam a sua defesa, são homens da lei, que conhecem a lei, bolam aí seus argumentos, depois tentam convencer o anjo, mas são condenados à barca do inferno. Muito bem. É interessante que eles, a gente percebe na peça o seguinte, que eles têm uma familiaridade, porque quando vão para a barca, encontram Brígida Vaz, e eles já conhecem a Brígida Vaz e demonstram, opa, conhecemos a Brígida, ou seja, provavelmente foi alguém que fez negócios aí ou
esteve com prostitutas da rede de prostituição da Brice Davaes, então provavelmente trocaram serviços. Na sequência aparece um personagem, o enforcado. Esse enforcado chega já falando, opa, tenho que ir para o céu, tenho que ir para o céu. Por quê? Qual era a justificativa do enforcado? Eu fui julgado e condenado em vida, paguei já pelo meu pecado, ou seja, eu fui enforcado. Então, eu fui enforcado já pagando pelo meu pecado, então obviamente que eu vou para o céu, porque eu já paguei pelo meu pecado. Nada disso, nada disso. Você vai para o inferno, meu filho, porque você se corrompeu, o seu pecado é a corrupção, então você vai para o inferno sim. E por último aparecem os 4 cavaleiros. Quem são esses 4 cavaleiros? São cavaleiros aí que lutaram nas cruzadas, né? São cavaleiros que morreram defendendo o cristianismo. E adivinha, é claro, que quem morre defendendo o cristianismo ou em nome de Deus, esses sim têm direito, são perdoados os seus pecados e têm o direito de embarcar na barca que vai para o paraíso. Ou seja, da história toda, de todos os personagens da história, apenas o parvo, o tolo, o ingênuo, né, por sua humildade, pela sua pureza, pela sua ingenuidade, ele pode sim ir para a barca, embarcar na barca do céu, e os 4 cavaleiros que morreram não. Os outros todos foram condenados. É importante a gente observar na história que todos estes personagens que foram condenados carregavam consigo algum tipo de objeto ou alguma coisa. Tipo, o frade estava com a mocinha lá que era sua amante, o judeu trazia o bode, o corregedor vinha lá com seus papéis, né, seus livros, seus processos, enfim, tudo isso tem uma representação simbólica, né? Representam algo dentro da história. Apego à vida terrena. Os personagens em diversos momentos demonstram o desejo, ou tentam até convencer o diabo de então deixa eu voltar ali e tal, apego à vida. Você vê que os personagens que são salvos ou que podem embarcar na barca do paraíso, eles não têm apego à vida terrena, estes sem problema nenhum, sem pensar, sem olhar para trás, eles vão sim para o céu e o destino deles é o céu. O Gil Vicente ele também apresenta uma visão, ele tem uma visão maniqueísta, de uma maneira bem simplória. Maniqueísmo é uma visão do ponto de vista do bem, das coisas que são boas, das pessoas que são boas, e o ponto de vista das coisas que são más. Bem e mal em oposição é a visão do mundo a partir de uma visão da bondade e da maldade. Ok, é importante a gente saber que o Alto da Barca do Inferno faz parte de uma trilogia. Ou seja, Gil Vicente escreveu 3 peças de teatro, 3 autos que se complementam. Justamente o Alto da Barca da Glória, o Alto da Barca do Inferno e o Alto da Barca do Purgatório. Todas estas peças elas foram escritas em 7 sílabas, ou seja, elas foram escritas em versos redondilhos maiores, 7 sílabas poéticas, em um único ato com várias cenas. A linguagem da obra é coloquial, ou seja, a linguagem do cotidiano, e é por ela que nós identificamos a posição social dos personagens, inclusive. Crítica à sociedade. É interessante nós vermos, porque o Alto da Barca do Inferno e as obras do Gil Vicente, elas estão dentro do período literário chamado Humanismo, que é um período de transição entre o trovadorismo da Idade Média e o classicismo. Então nós estamos aí nesse processo de transição, e justamente nós percebemos na obra do Gil Vicente tanto características do medievalismo, ou seja, do período medieval, que a visão era totalmente teocêntrica, e Gil Vicente tem um apego, e nas suas obras ele trata de religião e fala de Deus, né? Ele volta-se para Deus, mas nós temos na obra do Gil Vicente também a crítica social, onde existe o destaque para a humanidade, ou para a figura do homem, os personagens sociais. Então, estamos aí dentro de um meio termo, temos tanto ideias medievais quanto ideias modernas dentro da mesma obra, esta obra que faz parte do período humanista. Percebemos ainda na obra o seu valor educativo. Gil Vicente, nas suas obras, tinha a intenção de educar, de moralizar, e através do humor. Ele trabalha com humor. A peça em si é extremamente
irônica, tem um humor muito bacana, é engraçada. O Diabo é um personagem totalmente irônico, tirador de sarro, zoeiro. Ele trabalha em cima da máxima: rindo se corrigem os defeitos da sociedade, e ele coloca em ação essa proposta e escreve as suas peças de teatro com esse propósito moralizante, educacional, levando as pessoas a observar a sociedade, a ver os defeitos ou os erros que os personagens sociais cometem, e através da brincadeira do humor, essas pessoas que se tornam público das suas obras de teatro, elas podem se corrigir e se tornar pessoas melhores. É isso. Entendeu a pegada?